Então, na verdade, a gente começou fazendo o desenho da representação do CI, já com a porta E, mas o que vai estar escrito na apostila é só essa informação: projeto, daí circuito de teste para o CI 74LS08. Como é que eu vou saber qual lógica que está no 08 e o que é esse código, né? Então, como vocês já fizeram a pesquisa antecipadamente, sabem que o 74 representa a família de circuito integrado que a gente vai usar para esse laboratório 1, que é a família TTL. Esse LS representa uma característica da família TTL. E o 08 representa a lógica desse CI aqui. Então, a lógica. Nesse caso, a gente tem que buscar lá na folha de dados, que é o datasheet, para saber quais são essas lógicas, qual que é a lógica desse circuito integrado. Então, no final da apostila, vai ter todas essas informações que a gente precisa, antes de começar a montar na prática. Então, aqui no final da apostila, a gente tem os datasheets e o 7408 está aqui. Então, já embaixo do datasheet vai estar escrito Quad 2 Input AND Gates, que significa 4 portas E de 2 entradas. 4 portas E de 2 entradas. Então, eu já tenho ideia do que é. O meu CI 74LS08 é um CI que tem 4 portas lógicas E de 2 entradas. A representação do diagrama, né, de conexão está nesse desenho aqui. Então, eu tenho lá a pinagem do CI, que vai de 1 a 7 num lado e de 8 a 14 do outro lado. E é feito no sentido anti-horário, de 1 a 7 de um lado, depois do mesmo lado começa o 8 e vai até o 14. O CI é exatamente esse chipzinho aqui que vocês compraram. Então, se você visualizar aqui na superfície dele, é meio difícil de enxergar através da câmera, mas vai estar escrito lá 74LS08. Então, você vai poder saber qual é o CI e que porta lógica que ele está executando. Então, a gente vai usar a primeira prática, esse circuito integrado, que a alimentação dele é feita através do GND, que vai ser o negativo da fonte, tem que estar no pino 7, tem que alimentar o CI no pino 7, GND, negativo da fonte. E no pino 14, a gente vai ter que colocar o VCC, sempre. Tá? Para esse tipo de circuito integrado TTL, né, que é a parte de portas lógicas, vai ter que alimentar o pino 14 com VCC e o pino 7 com GND. Se não alimentar, não vai funcionar essas lógicas aqui. Então, e daí eu posso escolher uma das 4 lógicas que estão aqui, que tem a primeira porta lógica que está no pino 1, pino 2 as entradas, pino 3 as saídas. Tem ainda pino 4, 5 entradas, 6 saídas. Pino 8, pino 9 e pino 10 entradas, 8 a saída, e o pino 12, 13 entradas e o 11 a saída. Mas eu vou trabalhar com essa primeira aqui. Embaixo tem a tabela da verdade, que você vai conferir qual que é a lógica dessa porta, que é a E, né? Então, nível L, que significa nível lógico baixo, e H, que significa nível lógico alto. Então, 0, 0 dá 0 na saída, 0, 1 dá 0 na saída, 1, 0 dá 0 na saída e 1 e 1 que vai dar 1 na saída. Bom, um dado importantíssimo que eu tenho que saber para montar esse circuito é qual que é a alimentação do circuito integrado. Então, eu vou colocar VCC no pino 14, mas qual que é o valor do VCC? Então, está aqui, ó, Supply Voltage, né, que não é traduzido como voltagem, e sim como tensão, né, tensão de alimentação. É 5 volts o normal. Ela pode ter uma pequena variação até 4,5 ou 5,5 volts. Então, no mínimo e no máximo. Sendo que alguns circuitos integrados, né, que é o 74LS que a gente está trabalhando, que é o 5.4, que é uma outra porta dessa mesma família, né, mas a gente está usando 7.4, então o mínimo você tem que colocar 4,75 volts e no máximo 5,25 volts. Se colocar mais do que isso, queima. Se colocar menos do que isso, não funciona. Então, mas como é que a gente vai saber nesse CI qual que é o pino 14 e qual que é o pino 1? Tá tudo, né? Tem 2 lados aqui, como é que eu vou conseguir enxergar isso? Então, no começo da apostila tem alguns desenhos que ajudam a compreender essa parte do circuito. Estão aqui nas páginas iniciais.
Aqui tem um desenho de como que é a pinagem do CI. E aqui a gente verifica que tem um chanfro de um dos lados, do outro não tem. Então, se eu colocar esse CI com o chanfro voltado para esse lado, indicando que esse lado aqui é o lado de baixo, então o chanfro está para a esquerda, né? Então, o primeiro pino do lado esquerdo de baixo é o pino, vai representar o pino 1. E aí eu começo a escrever pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, 6 e 7. Lembrando que o 7 é o GND, eu vi lá no datasheet. Do outro lado aqui, ó, no sentido anti-horário, então, né, vai estar o pino 8, o pino 9, o pino 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Lembrando que o pino 14 é o pino VCC, conforme está lá no datasheet. E essa alimentação de VCC tem que ser de 5 volts. Né? Então a minha porta lógica que eu vou usar vai ser a porta lógica E, que está no pino 1 e pino 2, conforme o datasheet também, e a saída no pino 3. Poderia, né, fazer os outros desenhos aqui também das outras portas lógicas, que é pino 4 e pino 5, saída 6, daí pino 10 e pino 9 são entradas, pino 8 saída, e o pino 13 e o pino 12 são entradas, e o pino 11 saídas. Desenho melhor do que esse daqui, tá feio. Daí vamos lá, voltar para o desenho, né, da minha porta do circuito integrado, onde eu vou ter que colocar essas informações que eu retirei lá do datasheet. Eu encontrei que a tensão de alimentação, né, tensão de alimentação está no pino 14 e é 5 volts, igual a 5 volts. E que no pino 7 eu tenho que colocar o negativo da fonte, que é o GND. Tá? Então, eu sempre tenho que colocar em todos os trabalhos que a gente for fazer, tem que colocar a tensão de alimentação. E tem que colocar a pinagem também do circuito, para eu não me perder. Então eu vou usar o pino 1, que é a entrada, conforme o datasheet, pino 2 e a saída, que é o pino 3. Então agora o meu desenho está pronto, né, para eu começar a fazer o circuito. Mas eu menti, não está pronto ainda não. Ainda falta calcular o valor do resistor. Eu não sei qual resistor eu vou usar. Então a gente viu qual que era a alimentação aqui, ó. Pino 14 tem que ser 5 volts. Então a tensão da alimentação desse circuito aqui vai ser 5 volts. Para isso vou ter que calcular o valor do prog. Como a gente viu na aula anterior, vai ser 5 volts, que é a tensão da fonte, é igual a tensão no resistor mais a tensão no LED. Então eu já tenho o valor da tensão da fonte, que é 5. O valor do resistor eu não tenho. Tenho o valor no LED, que é 1,7 volts. Para eu encontrar a tensão no resistor, vai ser VR igual ao 5 permanece, o 1,7 passou para o outro lado, então ficou 1,7. Vai resultar em 5 menos 1,7, 3,3 volts. Tá? Para eu achar o resistor, eu tenho que saber a característica do LED, que a gente passou lá, que vai ser sempre 20 mA. Então, para achar a resistência em cima a resistência do circuito, né, o valor do resistor, vai ser a tensão em cima do resistor, que é 3,3 volts, acabei de encontrar, divididos por 20 mA. E isso vai me proporcionar um resistor mais ou menos, né, se não me engano o cálculo, de 165 ohms.